Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, infelizmente não é uma novidade do relatório de orientação orçamental o aumento encapotado de impostos por cortes nas deduções em saúde, na educação, nas rendas, etc. Há outras novidades, os cortes salariais, há outras novidades, como por exemplo os tetos das despesas sociais, mas esta do aumento de impostos, destes impostos, não é novidade. Já estava previsto, deputada Cecília Meireles, na versão do PEC, na versão aprovada em março pelo PS e pelo PSD. Já lá estava previsto que iria avançar em 2011. O primeiro ato do aumento de impostos proposto pela parelha do Bloco Central foi aprovado em junho. E já sabíamos desde março que havia um segundo ato, o ato de janeiro de 2011, quando haveria um segundo aumento de impostos. Com uma bênção, a bênção da parelha José Sócrates Passos Coelho, que querem voltar a penalizar os mesmos de sempre, querem penalizar quem já paga demais e, ao mesmo tempo, Sra. Deputada Cecília Meireles, a isentando rendimentos que continuam a não pagar nada ou continuam a pagar muito pouco, menos do que podem e devem. Sabe o que é uma novidade fiscal esta semana? Essa sim, uma grande novidade fiscal esta semana, Sra. Deputada Cecília Meireles. É aquela que nos traz o relatório da Associação Portuguesa de Bancos, distribuída esta semana. Sabe o que é que este relatório diz, Sra. Deputada? Em 2009, os lucros globais da banca em Portugal foram de 1.725 milhões de euros. Sabe quanto é que pagou de IRC a banca em Portugal em 2009? Eu digo-lhe, Sra. Deputada, 275 milhões de euros. Sabe qual é a taxa que isto representa? 15,9. E sabe, Sra. Deputada, que destes 275 milhões, a banca pode recuperar 201 milhões. Sabe o que é que isto significa? Eu não sei se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a perceber o que é que isto significa. Isto pode significar que a banca em Portugal pode pagar de IRC em 2009 apenas 74 milhões de euros, isto é, uma taxa real de 4,3%. Vou terminar, Sr. Deputado. Oh, Sr. Presidente, eu vou terminar certamente, porque isto é de facto um escândalo. E vou colocar esta questão à Sra. Deputada Cecília Meireles. É se acha que o peso desta informação da Associação Portuguesa de Bancos não é escandaloso? E se não acha que é profundamente injusto que a banca, no momento que vivemos, pague exatamente os valores que eu lhe dei, dito pela própria Associação Portuguesa de Bancos, e naturalmente propor-lhe o seguinte: se acha isto injusto, porque é que o CDS, a senhora deputada e o CDS, há 3 semanas ainda, votaram contra a reposição de alguma justiça fiscal em Portugal? Por exemplo, votaram contra o projeto de lei do PCP que impunha à banca uma taxa efetiva de 25%. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Cecília Meireles. Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado Honório Novo, quanto ao facto desta medida já estar prevista, é verdade que o fim das deduções já estava prevista. Aliás, discutimos nesta Câmara várias vezes e o CDS opôs-se veementemente, mas obviamente sabia. Agora, há uma coisa que não pode deixar de negar-se, é que as deduções que presumivelmente acabarão em 2011 são apuradas a quando da declaração sobre os rendimentos de 2011. Declaração essa que é naturalmente apresentada em 2012. Portanto, aquilo que era expectável quando se anunciava isto é que esse acerto se fizesse em 2012, afetando aquilo que se ia pagar a quando da declaração de 2012 referente aos rendimentos de 2011, como é habitual. Aquilo que não era expectável e que ninguém, obviamente, presumiu é que, em função do fim dessas deduções, as taxas de retenção na fonte fossem ser alteradas imediatamente em janeiro de 2011. Mas mais, eu gostava de lhe dizer, diz-me, a medida já estava prevista no PEC, mas é que, de facto, é muito difícil confiar naquilo que diz o Governo e que dizem os documentos do Governo. Porque, olha, vejam uma coisa. Nós, no princípio do ano, foi entregue aqui o orçamento para 2010. Nenhum aumento de impostos estava previsto. Depois, em março, tínhamos o PEC 1.
depois em maio já não chegava ao PEC 1, o mundo tinha mudado, já era o PEC 2 ou o tal acordo PS-PSD, que aliás, cujos contornos exatos nunca chegamos a conhecer. E agora, estamos em julho, passados 2 meses, já estamos a discutir outra coisa que é completamente diferente. Aliás, se for ver as páginas respeitantes ao PEC e a este relatório, vai-se ver que os números nada bate certo com nada. Eu, aliás, dava-lhe um pequenino exemplo de uma coisa em que nada bate certo e que tem precisamente a ver com a questão que me fez acerca de impostos. Ó Sr. Deputado, eu acho que a solução para Portugal a longo prazo é a diminuição da despesa pública. Eu não acredito em aumentos de impostos como solução para os problemas de Portugal. E falando em redução de despesa pública, eu acho que vale a pena pensarmos num pequeno exemplo. O setor empresarial do Estado. Orçamento de Estado para 2010. Foi aprovado aqui um aumento de mais de 1.000 milhões de euros com a despesa para este setor empresarial do Estado. Ainda o orçamento quase não tinha entrado em vigor e já estávamos a dizer que 300 milhões destes 1.000 milhões iriam ser cativados. Mas agora, veja-se bem, isto em maio, íamos cativar 300 milhões, agora veja-se bem, aparece este roubo e o que é que diz aqui? Que afinal já não vão ser 300 milhões os cativados, já vão ser reduzidos 0,05% do PIB, ou seja, 85 milhões de euros a mesmo. De facto, assim, com esta falta de rigor, com este atabalhoamento das medidas de corte na despesa pública, não há futuro para Portugal. Obrigada.